Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquele like se você gostar, tá bom? Queria pedir também a vocês para comentar aí os vídeos para me ajudar, tá certo? Então vamos lá, que o nosso conteúdo agora é Brasil, a crise da República Oligárquica. Veja só, por que a gente vai tratar desse tema aí? Porque a gente vai sair um pouquinho da questão das oligarquias, quando a gente fala de política, principalmente as disputas entre São Paulo e Minas Gerais, para a gente agora mostrar uma transformação na sociedade, certo? Que ocorreu no Rio de Janeiro. Esse vídeo também eu vou dividir ele em duas partes, onde na segunda parte a gente vai ver mais essa questão das revoltas tenentistas, as revoltas de 1930 que colocou Vargas no poder, tá certo? Mas aqui a gente vai começar falando um pouquinho da sociedade que estava em transformação, certo? Então vamos lá, a crise da República Oligárquica. Bem, em 1920, a população brasileira alcançou 27 milhões de habitantes e em 1930 chegou a 33 milhões. Era um número muito grande para o país, né, que estava dando seus passos, né, na República. Estava com o quê? 31 anos da proclamação da República. Então o Brasil estava ainda começando a dar seus primeiros passos. E uma coisa bem interessante aí, que a gente tem que ressaltar, é que o Brasil ele precisava mudar, trazer novos ares, sair daquela questão agrária, que era a marca do Brasil, e trazer mais embelezamento, trazer mais enriquecimento cultural, ou seja, trazer um Brasil com novos ares, certo? Então a vida urbana vai trazer novos personagens, ou seja, novas pessoas vão surgir na população brasileira aí, como vamos ter inventos, né? Novas tecnologias vão estar surgindo, novos hábitos, costumes. Para você ter uma ideia, né? O telefone chegou ao Brasil, o teatro, o rádio, o futebol e o avião são dessa época. E também o primeiro teatro, né, que foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi também inaugurado nessa época, certo? Para ser mais preciso, ele foi inaugurado em 1909, você já trazendo um pouquinho do que seria essa questão cultural, certo? Aí tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é interessante ao futebol, né? Já que eu falei, né, que foi uma das novidades que foram trazidas. Vale ressaltar que o futebol, na verdade, ele era um esporte da elite. Então, nem todo mundo poderia praticar o esporte. Pra você ter uma ideia, os negros eles eram banidos, não poderiam de maneira nenhuma. Pessoas pobres, nem pensar. Aí eu vou mostrar aqui, ler para vocês, né? Vou expor um pequeno texto de um cara chamado Hilário Ranco Júnior. Ele fala assim, que o futebol é um esporte que só deve ser praticado por pessoas da mesma educação e cultivo. Se formos obrigados a jogar com o operário, a prática do esporte torna-se um suplício, um sacrifício, mas nunca uma diversão. Certo? Só para vocês terem aí essa noção do que era. Ele fala assim, que ele é para ser o esporte, para ser jogado com as pessoas da mesma educação, ou seja, pessoas da elite. Se não for elite, não adianta. Porque se você quer jogar como operário, aí passa a se tornar um suplício, um sacrifício praticar aquele esporte. Para vocês terem ideia, alguns negros pintavam, né, o rosto, né, e a pele com pó de arroz, certo? Que agora, lógico, né, quando você começava a correr, né, o suor, o calor do Rio de Janeiro, né, lógico que ela, né, ia saindo, né, toda aquela pó que você colocou, mas era uma maneira que os negros encontravam de também poder participar, né,
utilizando, no caso, o pó de arroz. O presidente da época, Epitácio Pessoa, né, que governou de 1919 a 1922, né, que é o período que a gente está falando, criou um decreto onde vai fundar a primeira universidade brasileira. O Brasil agora vai passar a ter um curso superior, que vai ser justamente a Universidade do Rio de Janeiro, que reúne as antigas faculdades de Medicina, Engenharia e também Direito. Essas faculdades existiam, só que elas eram assim, em polos separados. Não chegava a ser uma faculdade, né? Um nível que é uma universidade. Então, quando ele cria a Universidade do Rio de Janeiro, ele vai juntar todas essas faculdades. Só que novas faculdades também vão se incorporar à Faculdade Municipal do Rio de Janeiro, como a Faculdade de Filosofia e também a Faculdade de Belas Artes, já que o Brasil aí já está ganhando novos rumos e trazendo um curso superior, que era algo importantíssimo e que o Brasil precisava ter nessa época, certo? Aí agora eu vou falar para vocês, já que a gente está falando da Universidade de Belas Artes, vou falar da Semana de Arte Moderna do Brasil, que causou uma verdadeira revolução no país, certo? Em fevereiro de 1922, foi realizada em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Os artistas, né, que vão se apresentar nessa Semana de Arte Moderna Nacional vão desenvolver uma arte com características próprias, distintas da europeia. Aí é interessante nisso aí, porque eles vão valorizar muito a cultura local, mostrar em seus quadros, né, no caso dos pintores, em suas poemas, como era a sociedade brasileira, como eram as paisagens brasileiras, certo? Como é que tudo isso era visto. Então, por eles trazer uma característica própria, diferente da europeia, vai causar um verdadeiro embate entre o moderno e o conservador. Muitas pessoas vão achar o máximo essa nova ideia, né? Esse algo moderno, diferente, trazer o Brasil para as telas, para os poemas, para as músicas. Só que outros também vão dizer que não, que isso é uma loucura, deveria continuar se baseando aí no europeu, que era o que vinham fazendo, certo? Então assim, nós vamos ter vários poetas se apresentando nessa época, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, certo? Entre os pintores da época aí, nós vamos ter Anita Malfatti, a famosa Tarsila do Amaral e também de Cavalcante. Sem falar ainda que nós vamos ter o músico Heitor Vilas-Lobos, né, trazendo aí também um pouquinho de sua arte. É interessante esses nomes aí, porque justamente são eles que vão revolucionar o Brasil da época, certo? Ainda em 1922, o rádio vai se transformar em um importante veículo de comunicação e de integração do país, já que também as pessoas vão passar a ter mais acesso a notícias, né, da política, questão da arte, um esporte, ou seja, as pessoas agora vão começar a acompanhar o que se passa no Brasil. E só uma curiosidade sobre o rádio, né, ele vai ser muito usado durante o período de Getúlio Vargas, para poder disseminar, né, sua política de governo, como era, lógico, sempre falando bem. Só que Vargas eu vou deixar para outro vídeo, porque é um cara excepcional, sou muito fã dele, só que eu não vou falar agora, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia como o rádio ele vai ser importante, certo? Aí nós vamos ter novos personagens agora surgindo. Aí, já que nós estamos trazendo Semana de Arte Moderna, né, falando de transformação da cidade, né, o café ele continuava sendo a principal fonte de recursos internacionais para o Brasil. Isso aí não vai perder, por enquanto, o foco. Só que novos grupos ligados à industrialização vão surgir, como a burguesia industrial, o operariado e os grupos médios urbanos, né? São justamente tudo isso aí ligado, né? O crescimento vai estar atrelado às oligarquias, né?
já que é interesse dessas oligarquias que esses grupos se desenvolvessem. No caso, a burguesia industrial, né, vão criar as grandes fábricas, né? O operariado são os trabalhadores e os grupos médios urbanos são as pessoas que vão ocupar a cidade, que também são burgueses, só que trazendo outras coisas, certo? Aí, em relação a esses grupos médios urbanos, aí pessoal, o Brasil, quando a gente falei no início que o nome do conteúdo chamava-se A Crise da República Oligárquica, certo? É porque, vejam só, os grupos médios urbanos, a desvalorização da moeda, a elevação dos preços internos e as fraudes eleitorais são os motivos de críticas e insatisfações com o governo brasileiro. Esses grupos médios urbanos, eles vão fazer verdadeiras revoluções, certo? Eles agora também vão mandar nas cidades, vão trazer novos pensamentos, novas ideias, certo? Aí você pega a desvalorização da moeda, certo? O Brasil não tinha uma moeda muito forte na época, como a gente sabe que na história toda do Brasil, né? Aí vamos ter ainda a elevação dos preços internos, porque com a importação de produtos, isso aí será necessário. Aí vamos ter fraudes eleitorais, que a população já está acostumada, na verdade, com isso, né? Vai gerar justamente que faça com que o governo seja um governo um tanto enfraquecido, certo? Então, assim, o operariado, ele vai pressionar para obter melhores condições de vida e de trabalho, além, lógico, de uma maior participação política. É interessante a gente falar dessa questão dos operários, porque eles vão ter um papel importante no Brasil, tanto nessa época como também no futuro, né? Quando a gente for ter aí grupos operários lutando por melhores condições de vida e qualidade. Para vocês terem uma ideia, as condições de trabalho eram precárias, eles trabalhavam várias horas por dia, poucos direitos, e eles queriam ter o quê? Um trabalho digno, que fossem tratados como pessoas, certo? Com dignidade. E era uma forma que, lógico, eles queriam. Então, assim, eles vão fazer movimentos, vão exigir também poder participar da política, ter as decisões políticas. Já também que muita gente está cansado daquela, né, aliança, que era a política do café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais se revezando no governo. Ou seja, precisava o Brasil trazer algo novo. Então, assim, como a oposição, né, no cenário político, vai surgir o Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, os anarquistas, que é aquele grupo mais rebelde, né, mais revoltado, e também vai surgir aí o movimento operário, certo? Vai haver um grande embate aí e Arthur Bernardes vai acabar sendo eleito, certo? O novo presidente do Brasil, com grande respaldo de acordo com a política dos governadores. Se você não lembra, certo? A política dos governadores seriam, no caso, aqueles políticos que teriam a indicação do presidente, ou seja, eles poderiam até ganhar uma eleição, só que só tomavam posse se eles fossem de acordo com os presidentes. Então, assim, Arthur Bernardes, quando ele assume, vai assumir justamente com o respaldo e o apoio desses políticos aí, desses governadores, certo? Bem, com essa questão aí desse surgimento, dessa nova política, desses novos personagens aí, né, novos personagens, o Brasil agora já vai passar a ter, no caso, revoltas e mudanças, tá certo? Mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Então eu queria pedir a você para, mais uma vez, se inscrever no meu canal, ativa o sininho, dá aquele like e principalmente comenta, tá ok? Vou ficando por aqui e até a próxima.